Olá, como vocês estão? Tô muito feliz de estar aqui pra gente ter mais um vídeo aí. E hoje eu vou falar sobre um tema que é um tema que gera muita dúvida, que muita gente sempre me pergunta, que é onde normalmente as pessoas erram ali quando estão fazendo uma automação. E eu vou falar sobre a lógica de e ou. Quando usar, como usar. Vamos comigo? Bora! Mas antes, não deixa de me seguir aqui, e se você tiver qualquer dúvida, é só mandar nos comentários que a gente responde aí todos os comentários pra tirar suas dúvidas, tá bom? Então, bora lá agora! E pra começar, gente, eu vou usar um recurso assim super tecnológico, que é o Paint, pra explicar uma coisa pra vocês. Essa parte que eu vou explicar agora é a lógica do e e do ou, por trás do e e do ou, e aí eu vou usar um exemplo aqui mais abstrato, uma coisa que parece chata, mas é importante a gente ter essa consciência, entender isso antes, porque é a partir disso que a gente vai conseguir implementar no ActiveCampaign. Daqui a pouquinho eu vou pra lá, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar fazendo um cenário assim. Esse daqui, essa bola aqui que eu tô desenhando, são todos os ursos do mundo. Tá bom? E aí, quando a gente fala de urso, tem vários ursos aqui dentro. Tem urso panda, urso pardo, ursinho Pooh. E eles estão todos aqui dentro dessa bola aqui. São todos os ursos do mundo, tá bom? Dentro dos ursos do mundo, como eu falei, a gente tem o urso panda. É um ursinho fofo. Urso panda, tá bom? Esses são os ursos pandas do mundo. Além disso, dentro dos ursos, tem os ursos que são bonzinhos, que a gente pode fazer carinho. E tem os ursos que são bravos, que a gente tem que correr. Esses daqui são os ursos bravos. Os demais são bonzinhos, tá? E aí, o que acontece? Então a gente tem vários ursos. A gente tem os ursos pandas e os ursos bravos. Se eu pedir pra você pegar e falar assim, fulaninho aqui, vem cá, eu quero os ursos pandas e os ursos bravos. Aonde vão estar esses ursos, os pandas e os bravos? Eles vão estar aqui, ó. É só isso. Então, quando eu falar pra você, eu quero urso panda e bravo, você vai passar pela primeira condição e vai falar, é panda? Sim. É bravo? Sim. Então, beleza. Ele vai seguir em frente, porque ele tá aqui nessa intersecção. Agora, se eu falar pra você, olha, eu quero os ursos pandas ou os ursos bravos. Os ursos pandas são todos esses aqui. Inclusive o que tá aqui no meio. Vão ter tanto os bonzinhos quanto os bravos, porque são os ursos pandas. Quando eu falo dos ursos bravos, são esses daqui, concordam? E aí, quando eu falo, eu quero ou o urso panda ou bravo, quero ou panda ou bravo, eu tô querendo pegar tudo isso daqui, ó. Tudo. Todo mundo que tá dentro dessas duas bolas, mesmo que esteja aqui nessa intersecção, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou falar, é panda? Sim. Pronto, já passou, porque eu tô com uma lógica de ou. É bravo? Sim. Pronto, já passou também, porque tá com uma lógica de ou. Agora, quando eu tô falando da lógica de e, ele precisa ser os dois. Aí ele precisa ser tanto panda quanto bravo, tá bom? Ficou claro isso? É bem importante a gente entender isso, tá? Agora eu vou lá pro ActiveCampaign e explicar como que a gente usa isso dentro das automações. Tô na minha conta aqui de teste, que é aqui em automações, e vou criar uma nova automação. E aí, eu não vou pôr nenhum gatilho aqui não, eu já vou começar aqui por uma condição de aguarde. Por que eu coloquei uma condição de aguarde? Normalmente, as condições de e ou surgem com... As pessoas têm muitas dúvidas e erram quando a gente está falando de data. Então agora eu vou mostrar alguns casos voltados para data, tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei aqui aguarde até condições específicas. E aí eu vou pôr assim, dia do mês, meu fuso horário, vou fingir que é hoje. Meu fuso horário é 17. E aí eu vou deixar aqui. E hora atual no meu fuso horário é 1h da tarde. Tá. Vamos lá, o que essa lógica, o que a gente tá falando pro ActiveCampaign? A gente tá falando assim, ó, ActiveCampaign, eu quero que seja dia 17 e 13 horas da tarde. Eu preciso que ele atenda as duas condições pra a gente conseguir seguir em frente. Se eu jogar o ou aqui, eu vou falar assim, olha, ActiveCampaign, pode ser dia 17 ou pode ser 13 horas da tarde. Aí 13 horas da tarde, aqui tipo... Hoje, por exemplo, vai ser dia 24, tudo bem, às 13 horas ele vai passar. Por quê? Porque ele vai ter atingido aqui essa condição das 13 horas, entendeu? Independente do dia 17 ali. Mas, uma coisa importante é que a gente tem que olhar as condições de maneira separada, tá? Então, quando a gente fala dia 17, é só dia 17. E quando a gente fala 13 horas, é só 13 horas. 13 horas de qualquer dia da semana. E dia 17 é dia 17.
tá bom? Então, é dessa forma que a gente vai aguardar o dia de hoje e ser 13 horas da tarde, porque ele vai ter que corresponder às duas condições, tá bom? Agora, se você muda o E aqui para estar em ou após dia 17, e aqui está em ou após 13 horas, ainda mantendo o E aqui, ele vai pegar qualquer data e qualquer horário depois das 13 horas. Certo? Por exemplo, se eu colocar aqui está em ou após 17 e hora atual às 13 horas, o que vai acontecer? Quando chegar no dia 18 tá em ou após 17? Sim. Então, tá em ou após 13 horas? Se chegar lá 13 horas? Sim. E vai ser enviado também. Agora, se eu colocar um E aqui, por exemplo, e aí eu chegar, por exemplo, no dia 18. Dia 18 às 13 horas. Dia 18, tá em ou após as 17 horas? 17 horas não. Tá em ou após o dia 17? Sim. Então ele vai passar. E é depois das 13 horas? Sim. Então ele vai passar. E aí ele vai receber o e-mail. Para você fazer essa verificação, você tem que passar por cada caso e entender. E, de novo, olhar os casos de maneira isolada. Então, por exemplo, 13 horas é 13 horas qualquer dia. Entendeu? Não importa o dia. Entendeu? E aí a mesma coisa, isso vai funcionar para outras lógicas que você vai tendo aqui. Então, às vezes, dia da semana, que às vezes as pessoas usam, meu fuso horário final de semana, e horário de inscrição está após 10 horas. Então, a gente vai ter que ir lá passar pelo dia que a pessoa vai entrar. Então, por exemplo, finge que a pessoa entrou, próximo final de semana agora aqui vai ser dia 20. Finge que a pessoa entrou no dia 20. Dia 20 é final de semana? Sim, passou pela primeira condição. E aí, finge que vão ser 10 horas, 11 horas. Está antes das 10? Não passou pela primeira condição. No E, ele precisa atender todas as condições, tá? E aí ele não vai seguir em frente. Ele vai ficar aguardando até acontecer isso daqui, até essas condições serem atendidas. Agora, se você colocar o ou, o que vai acontecer? Se for hoje e for depois das 10, se for antes das 10, agora, 9h15, ele vai passar por isso aqui, mesmo que não seja final de semana. Por quê? Porque ele atendeu uma das condições, tá? Isso aqui é a lógica principal do E do ou, gente. E aí, para validar se tá certo, é fazer esse teste. Monta uma tabelinha e aí você vai fazendo casos de uso e vai validando se tá tudo certo. Com o tempo isso vai ficando muito automático, mas no começo é importante fazer isso. Uma outra coisa que as pessoas confundem muito é a lógica de quando usar esse E e O junto com C e junto com aguarde. Isso gera muita dúvida. Eu vou dar uma pincelada rápida aqui, mas tem um vídeo mais completo aqui no canal que eu ensino como programar e-mails e a gente vai fazendo programar e-mails em datas específicas de lançamento. E eu uso muito o C combinado com aguarde. E aí você vai lá nesse vídeo para se aprofundar, mas eu vou dar uma pincelada aqui, porque isso vai te ajudar a também entender um pouco melhor a lógica do E e do OU, tá bom? Então vamos lá. Se eu coloco dia do mês, meu fuso horário é dia 17 e hora atual, meu fuso horário está após 8 horas. Eu vou adicionar uma outra coisa aqui. Porque isso é outra coisa que dá pau às vezes, né? Meu fuso horário é abril. O que eu tô falando aqui? Eu tô falando assim, olha, se o dia do mês for dia 17, a hora atual for 8 horas e o mês for abril, então ele tem que passar por... A hora atual tá após 8 horas, ele tem que passar por todas essas condições, tá bom? Então, por exemplo, hoje, agora, são 17/4, 9 e 17. Então, hoje é dia 17, sim, passou. A hora atual está após 8 horas? Sim, porque já são 9 e 17. O mês é abril? Sim, passou. E aí, ele passou por todas essas condições. O que vai acontecer aqui? Ele vai para o caminho do sim, porque isso aqui é uma condicional, não é mais um aguarde. No aguarde, a gente vai esperar acontecer tudo aquilo. Enquanto não acontecer tudo aquilo, a pessoa vai ficar presa naquele passo. No C, ele vai pro caminho do sim. Finge que é amanhã, agora. Então, vamos começar. Amanhã, dia 18, às 10 horas. É dia 17? Não. Já falhou aqui. Ele já vai pro caminho do não, tá? E aí, onde as pessoas erram muito? Elas querem que o e-mail seja enviado no dia 18. Aí elas colocam assim, se dia do mês é dia 17, dia 18, e hora atual, e faz todas essas condições. E aí, quando a gente chega aqui nessa etapa do C,
ele só vai validar se naquele momento que a pessoa entrou no fluxo, ela atende essas condições. E aí, então, por exemplo, a pessoa chegou naquele nó ali no fluxo hoje, dia 17, então finge que a condição aqui é dia 18. Vamos olhar aqui por fora. A pessoa chegou aqui no fluxo hoje, dia 17. Por quê? Porque ela se inscreveu. Mas eu só quero mandar esse e-mail no dia 18. Aí o que vai acontecer aqui? E aí você colocou um e-mail aqui. Gente, tá escrito e-mail, tá bom? Eu juro pra vocês. Você colocou e-mail aqui no sim. Por quê? Você quer mandar no dia 18. Aí a pessoa entrou hoje, porque, enfim, ela acionou o gatilho hoje lá de inscrição. Aí ela vai chegar nesse nó e ele vai falar, é dia 18? Não, porque hoje é dia 17. Porque ela chegou nesse nó no dia 17. E aí ela vai vir aqui, ó, por esse caminho do não. Vai sair do seu fluxo, enfim. Tá? Então, o que você faz nesse caso? Lembrando que tem uma aula mais completa sobre isso. Mas para você não ter problema nesse caso, você vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente não iria colocar a hora aqui, gente. Por quê? Porque senão ele precisa... Se ele se inscrever hoje, dia 17, à meia-noite, vai chegar aqui, tá após 8 horas? Não, não tá. Ele já vai fazer um X nesse daqui e vai pro não, entendeu? Então, o que a gente faria é dia 18, pode deixar abril, se você quer garantir, né, que só vai funcionar ali. Só que aqui você não vai pôr desculpa, tá em ou antes. Porque todo mundo que entrar no fluxo até dia 18 tem que ir pro caminho do sim, tá? E aí você vai vir aqui para um aguarde por um período especificado e você vai pôr dia do mês, meu fuso horário é dia 18. E aqui você pode pôr a hora agora. E hora atual, meu fuso horário é 8 horas. Bom, então o que vai acontecer aqui? A pessoa acionou o gatilho hoje, que é dia 17, 9h20. Tá antes do dia 18? Sim. Mês é abril? Sim. Atingiu as duas condições. A gente tem um E aqui. Precisa atingir as duas, ele vai vir pro sim. E aí aqui ele vai ficar esperando atender essas condições. Então, somente amanhã, no dia 18, então o dia do mês é dia 18? Sim, que vai ser amanhã. Ele precisa atender para seguir em frente. E a hora atual às 8, então às 8, quando der 8 horas, a gente vai mandar o e-mail. Bem melhor, né? Então aí às 8 horas aqui a gente manda o e-mail, entendeu? Então dessa forma você consegue manipular e trabalhar com dados usando as condicionais de e ou. Então sempre tomar muito cuidado. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer problema, me avisa, me chama. Pode me chamar, inclusive, no meu Instagram, lá no direct, que às vezes eu vou ser mais rápido do que nos comentários aqui. Que a gente pode... Meu Instagram é @GabrielaHomem-Melo. Você me chama lá. Que eu vou te ajudar e vou tirar suas dúvidas para que o seu fluxo rode assim, ó, bonitão. Fechou? É isso. Espero vocês.